Bom, hoje você vai aprender a parar de quebrar, beleza? Vamos começar o seu processo, né, de parar de quebrar, beleza? Primeiramente, eu tenho aqui três pilares importantes para você aprender a parar de quebrar, primeiramente, né? Você vai aprender a parar de quebrar, porque se você está quebrando, você ainda não sabe parar de quebrar. Primeiramente, você entender uma coisa: motivo. A gente tem aqui um motivo. Por que motivo você quebra banco o tempo inteiro? Quais são os motivos? Você já parou para pensar? Já tirou um minuto para pensar e para anotar quais são os motivos que fazem você quebrar a banca? Ou você só opera e quebra, opera e quebra, opera e quebra e nunca parou para pensar onde está o seu erro, onde está o seu principal erro, para que você possa mudar e para que você possa acertar na próxima vez, né? Se você não entende onde está o seu erro, não tem como você corrigi-lo. Se eu for construir um muro e uma parte do muro eu construo torta, eu preciso voltar para corrigir. Eu não consigo ir adiante, deixar o muro bonito, se tem uma parte errada. Então não tem como você subir uma escada se um degrau da escada está quebrado. Então você subir uma escada no day trade até em cima, mas uma escada está quebrada. Que é porque você está quebrando. Se está quebrando, tem um erro. Então você precisa ter um motivo, uma causa. O que está fazendo você quebrar? É falta de conhecimento? É psicológico? O que é? Eu tenho muito conhecimento, mas não tenho psicológico? Ou é o contrário? Eu tenho muito psicológico, mas não tenho conhecimento? Ou será o contrário, né? Então você precisa definir o motivo. O que te vai quebrar? Quando você chega diante do gráfico, ali, diante das oportunidades, com seu dinheiro, o que te faz quebrar ali? É as operações erradas? Se as operações erradas, você está fazendo uma coisa errada, seu conhecimento está errado, você não tem conhecimento nenhum. Você acredita que sabe alguma coisa, mas na verdade você não sabe nada. Você entra no gráfico, pega uma operação para pullback ou para retração, acreditando que fez a análise certa, mas a análise está completamente errada. E aí você quebra uma, duas, três, quatro, 20 vezes, batendo na mesma tecla, cometendo o mesmo erro. Então você está errado. Você tem que parar de ser trouxa. Enquanto você não parar de ser trouxa, você não vai parar de quebrar. Você precisa entender, voltar ao passado e entender o que está fazendo você quebrar e o que vai te fazer prosperar, tá? E aí depois você entendeu a causa, o motivo, eu sei que um desses motivos e uma dessas causas é a emoção. Depois que eu aprendi o meu motivo, eu tenho que saber o qual é. Digamos que a minha emoção, beleza, eu tenho a minha emoção. A minha emoção e a minha razão, elas precisam estar juntas dentro do mercado, dentro do gráfico. Porque são dois pensamentos, posso dizer duas coisas, dois caminhos diferentes. Tem o caminho da emoção e tem o caminho da razão, né? Eu tenho dois caminhos completamente diferentes aqui. Então, como eu estou diante do gráfico, eu sei que a minha emoção quer uma coisa, a minha razão quer outra coisa. A minha razão está dizendo, é uma boa operação, entra. E a minha emoção está dizendo, cara, não quero perder meu dinheiro, eu não quero perder minha grana, eu estou com medo de quebrar, entendeu? Então, é duas coisas completamente distintas. A emoção vai para um lado, a razão vai para o outro, sempre assim, sempre. Você precisa aprender a conectar os dois e tomar a melhor decisão. Para isso, a sua emoção ela tem que estar o quê? Tranquila. A sua razão é a parte que funciona de operacional. Ou seja, quando você vai operar, é a sua razão que está ali notando, porque a emoção você só sente. Na parte da emoção é a parte do sentir. Você vai estar sentindo as coisas ali. E a parte da razão é a parte que você vai estar vendo. Então, a parte da razão é a parte do gráfico, que você está vendo, você está analisando e que você está tentando tomar uma decisão. E a emoção, ela vai atrapalhar a sua razão, caso você não tenha conectado os dois. Você precisa acalmar a sua emoção para que a sua razão possa trabalhar. Não dá para trabalhar com a razão se a emoção está atrapalhando. Você tem que acalmar a sua emoção. Deixar, quanto menos gatilhos emocionais você tiver, melhor. Então você precisa não deixar a sua emoção atrapalhar a sua razão. Sempre assim. Deixe a sua razão fluir. Mas, para que a sua razão flua, você precisa que a sua emoção esteja tranquila.
Por isso que quando acontece uma coisa na tua vida aí, está difícil as coisas, você precisa o quê? Você precisa acalmar a sua emoção. Às vezes você está com um problema financeiro ou algo do tipo, e você está operando. Quando você opera desse jeito, você opera com a emoção. E não se opera no mercado com a emoção, você opera com a razão. Mas quando você está operando com a razão, a emoção te atrapalha se você deixar. A emoção sempre vai atrapalhar a razão. Porque você está mais preocupado. Se você está preocupado com alguma coisa, é a emoção falando e atrapalhando a razão. Às vezes você passa de pegar uma boa operação porque a emoção não deixa, o medo de perder o dinheiro não deixa. Sendo que você já colocou o dinheiro lá e que você está disposto a perder. Só que você também quer ganhar. Então, a sua emoção ela vai atrapalhar a sua razão sempre que você permitir. Então você precisa acalmar a sua emoção para que a sua razão possa fluir. Sempre assim. Se você está com a emoção calma, a sua razão trabalha bem trabalhado. Se você está com a sua razão trabalhando bem trabalhado, você tem uma boa assertividade. Se você tem uma boa assertividade, você tem dinheiro. Simples assim. Você tem que acalmar a sua emoção para que a sua razão possa trabalhar. E como é que a gente vai acalmar a nossa emoção? Ah lá, então eu não consigo acalmar a minha emoção, a vida eu estou lá dentro do gráfico. Quando eu entro, já fico emocionado, com medo, com ansiedade. E aí que vem a parte mais legal. É a parte da manipulação. Né? A manipulação. Quando eu falo de manipulação, você tem que entender que o seu cérebro está te manipulando o tempo inteiro. Tá? Às vezes você pensa assim, mas como assim? Meu cérebro está me manipulando. Sou eu que comando ele? Não, errado. É ele que comanda você. O seu cérebro ele vai comandar você o tempo inteiro. Mas ele vai te manipular em certas horas. Você consegue manipular ele também em certas horas. Né? Por exemplo, vamos usar o exemplo da fome. Às vezes você está com fome na sua casa. Beleza. Mas aí, o que acontece? Você está com fome. O seu cérebro sabe que você está com fome. Então, a sua barriga começa a embrulhar, porque os comandos cerebrais estão vindo para sua mente dizendo que você está com fome. Né? Ele identificou que o estômago está vazio e ele te avisou a hora de você comer. O que acontece? Por você estar com fome, às vezes, se você passar do horário de você comer, né, a fome passa. E aí o que aconteceu? Você manipulou o seu cérebro para que a fome possa passar. Compreende? Conseguiu entender? Às vezes você está com fome na sua casa, aí você passa, espera um pouquinho, tipo assim, o cérebro avisou agora que você está com fome, passa meia horinha ali, você ignorando ali a fome, o seu cérebro acaba deixando passar e a sua fome passa. A sua fome acaba passando. Por quê? Porque o seu cérebro entendeu que isso já passou, entendeu? Já passou, é outra coisa. Entendeu? É mais ou menos assim. Ou seja, o seu cérebro está manipulando o seu cérebro. Você manipulou o seu cérebro para não perceber que você está com fome ainda. Entendeu? Que o seu corpo está com fome. Então você conseguiu manipular o seu cérebro. Se a fome fosse uma coisa exatamente precisa naquele horário, o cérebro não ia parar de mandar a sua barriga te avisar que você está com fome. Então você tem que entender uma coisa. A manipulação cerebral ela é totalmente possível. Então você vai fazer a mesma coisa na emoção. O mesmo que você fez com a fome, enganou o seu cérebro para que o seu cérebro perceba que você não está mais com fome, você vai fazer a mesma coisa na emoção, para que o seu cérebro possa perceber que você não está mais com emoção. Entendeu? Você tem uma maneira de manipular o seu cérebro para que ele perceba que a sua emoção está completamente tranquila. Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou preocupado com que vai com amanhã, eu estou devendo R$1.000 para amanhã, para pagar amanhã. Mas aí eu posso muito bem, digamos que eu tenho que encontrar uma solução. O meu cérebro sempre vai precisar, para que ele possa ficar tranquilo, ele precisa de uma solução, sempre assim, uma solução. Então, se eu devo R$1.000 para amanhã, eu preciso dizer para o meu cérebro que amanhã eu vou ganhar R$1.000, entendeu? E aí eu vou manipular ele para que ele possa ficar tranquilo, entendeu? Você precisa aprender a manipular o teu cérebro na hora de operar. Se você está com medo, vamos supor que você está com a emoção de que você vai perder, que você vai precisar amanhã pagar a conta de luz, né? Aí você vai operar. Aí você fala, não, amanhã eu vou pagar a conta de luz, amanhã eu vou trabalhar e vou ganhar o dinheiro da conta de luz. Então o que acontece? Você está manipulando o seu cérebro para que ele possa entender que o problema que você tinha emocional está resolvido. E aí, após o problema estar resolvido, a sua emoção vai ficar completamente calma. Seu cérebro vai conseguir acalmar a sua emoção.
beleza? Então você tem que manipular o teu cérebro para que ele perceba que a sua emoção está completamente calma, que você está calmo, para que ele possa deixar a sua razão trabalhar. Se você não manipula o seu cérebro, aqui, se você não manipula ele nunca vai conseguir acalmar a sua emoção. E se ele não acalmar a emoção, você não deixa a razão trabalhar. E se a razão não trabalha, você não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro para você no mercado é a sua razão. É o que você está vendo naquele momento. Então, a sua razão precisa fluir, precisa ser livre. A sua razão precisa estar conectada com a sua emoção no momento. Então, a sua emoção tem que estar completamente calma para a sua razão poder trabalhar. Senão, não tem como trabalhar dessa maneira. Porque a sua emoção sempre vai atrapalhar a sua razão. E você precisa aprender a manipulação. Você precisa aprender a manipular o teu cérebro para que ele possa deixar a sua emoção calma. Se você não sabe manipular o teu cérebro, você não vai conseguir nunca. Porque você precisa que a sua emoção esteja calma. Por isso que tem dias que você ganha e tem dias que você perde no mercado. Porque a sua emoção tem dia que vai estar calma e tem dia que não vai estar calma. Na maioria das vezes não está calma, porque na maioria das vezes você está preocupado com um problema da sua casa ou você está preocupado com um problema da sua vida. Então a sua emoção sempre está ativa, sempre está agitada, nunca está calma. E aí você precisa ser um cara completamente manipulador, bom manipulador, para aprender a manipular o teu cérebro, como eu falei no exemplo da fome, que você, quando você está com fome, você manipula o seu cérebro para que ele não possa, para que ele perceba que você não está mais com fome. E aí a fome passa. Assim você vai fazer na emoção. A mesma coisa. E aí sim você vai conseguir, parar de quebrar. Porque você vai deixar a sua emoção funcionar. E aí automaticamente a sua razão funcionando bem, ela tem uma boa assertividade do gráfico. E aí é o que vai te fazer ganhar dinheiro. Beleza? Então esses são os passos para você parar de quebrar. No caso, você precisa dessas coisas aqui. Não tem como você se encontrar o seu motivo. Se for emocional, tudo bem. Se for de conhecimento, você sabe que você pode comprar uma mentoria a qualquer momento. Ou o seu problema é emocional, ou é de conhecimento. Então o seu problema é psicológico, no caso emocional, ou é de falta de conhecimento. Não tem outro caminho, dos caminhos. Não tem outros caminhos, é só esse. Ou é falta de conhecimento, ou é emoção. E se é conhecimento, você tem a mentoria aí disponível para você a qualquer momento. E se é emocional, você precisa disso aqui. Se o seu problema é emocional, você precisa disso. Você precisa aprender a manipular o seu cérebro para que ele possa deixar a sua emoção calma, para que a sua razão possa fluir. É um passo a passo. É de cima para baixo. Você manipula o teu cérebro acalma a tua emoção deixa a tua razão funcionar. Simples assim. Porque é exatamente de baixo para cima. Se você está operando com a razão, a emoção te atrapalha, obviamente vem a manipulação. Contrário, é o sentido contrário. Se você está operando com a razão, a sua emoção está atrapalhando a sua razão, obviamente o seu cérebro está te manipulando. E aí você tem que aprender a fazer exatamente o contrário disso. Você precisa aprender a manipular o seu cérebro, jogar no jogo dele, para que ele possa acalmar a sua emoção, para que a sua razão possa fluir. Se não for dessa maneira, não tem outro jeito. Se não for dessa maneira, você não vai conseguir. Não tem outra maneira a não ser essa. Beleza? Então fica a dica aí, aproveita e começa a pôr em prática hoje a manipulação.